Acho que eu comecei a pensar na fotografia desde a adolescência, né? Que eu queria entender primeiro como ela funcionava e, de alguma forma, eu via que a fotografia, ela funcionava como um evento em si, né? Em qualquer espaço social, ou mesmo dentro da família, era como se fosse um ritual, né? Você tinha que passar pela questão da imagem, daquele momento ser registrado, e muitas vezes eu percebia que a fotografia, ela funcionava como um simulacro, né? Ela não necessariamente representava aquilo que eu passei na infância, mas ela funcionava de alguma forma para representar aquele momento, e que para mim não era verdade. Então, isso era uma questão que eu achava importante, interessante de entender. Mas o que eu mais me interessei pela fotografia era justamente entender como ela era feita, né? Assim, como é que aquela luz podia ser captada é, dentro daquele material, né? Dentro daquele suporte fotográfico. E aí acho que isso que mais me chamava atenção, né? Entender como é que esses materiais funcionavam, né? No sentido da fotografia analógica, né? E aí depois que eu fui é, ver, ter acesso, ter contato com a cianotipia, por exemplo, os processos históricos, que para mim foi muito encantador entender como é que eu poderia fazer uma imagem a partir de materiais fotoquímicos, né? E eu acho que uma frase que representa bastante essa noção desse espaço da fotografia, né, e como que ela representa o mundo, é até no livro do Keepers of Light, né, que é do William Crawford, ele fala uma frase que sempre ficou na minha cabeça, e eu acho que representa muito esse primeiro momento da fotografia para mim, assim, né, que ele fala assim, quase que apontando o dedo, né, para o leitor, assim, olha agora mesmo à sua frente, né, e perceba a concha ao seu redor, né. Esse é o limite do seu campo visual. Então você pode subir até um telhado e expandir essa concha por alguns quilômetros, né? Então você pode esticar e mudar a forma dessa concha à medida que você viaja pelo mundo, você conhece novos espaços, mas você não pode quebrar, né? Só a fotografia consegue criar fissuras, né? Nessa realidade, nessa concha. E aí, pelas frestas da fotografia, que a gente pode olhar para lugares mais remotos, né? Que é muito além do campo físico, da visão, ou até mesmo em tempos congelados, é, assim, que já passaram, né? Tempos congelados da fotografia. A parte histórica dele é muito interessante, porque ele faz uma relação não só com a fotografia dos processos históricos, mas essa relação que ela tem com as impressões, né? Impressão, não tipográfica, impressão de gravura, ou mesmo a litografia, né? Ele faz essa relação com a imagem, que eu acho bem interessante. Eu comecei a pensar nele porque eu recebo há alguns anos material de muitos profissionais da fotografia que muitas vezes eles estão parando, terminando a carreira deles, estão já no final, por causa de alguma doença, ou por causa da idade, ou, ou recebo material de pessoas que faleceram. Então, isso começou até com um professor da fotografia, que era o João Fávero, ele era fotógrafo de estúdio, publicitária, e aí ele faleceu, e muita coisa dele ficou comigo, porque nesse momento um outro professor da fotografia perguntou se eu queria ficar com esses materiais para ajudar a família dele. E aí eu não tinha imagens desse professor, assim, né? Depois que ele faleceu, eu não tinha imagens dele, eu só tinha os objetos. Mas ao mesmo tempo, esses objetos contavam alguma coisa sobre ele, assim, até hoje eu vejo esse material e eu lembro, né, de tudo, assim, toda a vivência que eu tive com ele, assim. E aí partiu um pouco dessa relação que eu tinha com essas pessoas, né, e às vezes de pessoas que eu nem conheci, então eu tinha esses materiais, né,
E também por causa do meu pai, né? Meu pai, ele foi um técnico de relógios e câmeras na Coreia e depois ele trabalhou no Vietnã. E esse trabalho dessas pessoas, ele fica muito, assim, no, no como se diz, no backstage, ele fica dentro, nesse espaço fora, assim, das imagens, mas que são importantes e estão ali dentro, né? E uma coisa que meu pai dizia muito para mim, que sempre me chamou a atenção, é que ele explicava as coisas para mim pela ausência de palavras, que é um jeito talvez um pouco asiático de falar, de explicar, assim. Então ele me explicava muitas vezes através do silêncio, né? E aí é o que eu vejo dentro desse trabalho desses técnicos, desses laboratoristas, ou até de alguns fotógrafos que muitas vezes a imagem deles não aparece, né? Mas alguma coisa, algum vestígio dele fica, né? Então eu queria mostrar um pouco sobre isso também, assim, tanto a minha experiência com eles, com os materiais da fotografia, mas também essa ausência que, na verdade, tem um vestígio daquela pessoa. Assim. E aí tem até um filósofo coreano, que é o Byung-Chul, que ele fala, né, ele explica sobre a ausência num livro que foi publicado, acho que pela editora Vozes, que ele explica esse conceito de ausência para o Oriente, né, que é muito parecido com o conceito de vazio, né, do Japão, que é né, que tem esse intervalo de tempo que você precisa ter para pensar também no que não é vazio. Então, foi um pouco nesse sentido que eu pensei na publicação. Comecei a dar aula, mas eu não imaginava na minha vida que eu ia dar aula, né? Não tinha essa intenção, eu só queria estudar fotografia e aí ensinar partiu dessa vontade de continuar pesquisando. Então, eu via que existia essa ligação, e aí o ensino ficou ligado à prática, porque muitas vezes eu tenho que explicar para as pessoas como é que as técnicas são feitas. Então, e o modo como essas imagens dos processos históricos, principalmente, ela parece muito claro para quem está ligado à fotografia, assim, mas não é óbvio para quem não é da fotografia, assim. Então, e mesmo nas aulas que eu dou, assim, muitas vezes, a maior parte das pessoas não tem ligação com as artes visuais. Muitas vezes eu dou aula para as pessoas que não têm nenhum vínculo acadêmico ou com imagem fotográfica. É aquela pessoa que vai buscar um curso porque o médico mandou, assim, né, mandou não, vai indicou, assim, indicou porque ela precisava pensar ou fugir um pouco da realidade de um trabalho assim muito pesado. É, esse fazer fotográfico, eu acho que precisava ser explicado. Então, no livro eu até coloco o método, né, de como é que funciona o processo, justamente por isso, porque toda vez que eu falo de cianotipia, eu acabo explicando alguma coisa. E aí foi meio que por isso, assim, porque existia essa necessidade, assim, o tempo todo. E aí eu achei interessante juntar as duas coisas, porque realmente é a minha vida, né? Fazer e explicar.